E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui dessa série do nosso podcast Pode Mudar. Para você que está assistindo aqui pela primeira vez, eu queria explicar para você por que esse nome do nosso podcast. Então, é um podcast da Rocket 55, né, uma empresa by Gomes de Matos, e o nosso podcast tem esse nome porque empresas não foram feitas para durar, empresas foram feitas para mudar. Então, essa é a ideia do nosso podcast, né? O Pode Mudar. Então, para que a mudança realmente seja favorável, que traga crescimento para o teu negócio. E a ideia é que a gente consiga trazer aqui, nesse episódio, a gente está conversando com as pessoas, né, os membros de um projeto da Rocket que se chama a Comunidade da Nova Gestão. Então, onde a gente tem um grupo de empresários, onde a gente tem encontros, e nesses encontros a gente promove várias atividades. E uma delas que a gente está desenvolvendo com todos os membros que vão passar por aqui é a gente bater um papo sobre a história empreendedora desse negócio, né, desse gestor que cuida desse negócio, e que vocês possam também se inspirar um pouco com a história dessas pessoas que são aqui de Fortaleza e que a gente possa conhecer mais da empresa e também um pouco mais sobre as pessoas que fazem parte desse negócio. Então, hoje a gente está aqui com o nosso querido, né, Constantino, lá da Constantino Contabilidade, uma pessoa que está com a gente em vários projetos, também participou com a gente do Nova Gestão, né? E também faz parte, né, como eu falei, da comunidade da Nova Gestão. Então hoje a gente vai trocar um papo com ele aqui, bem, né, tranquilo, bem extrovertido, né, que é o jeito que eu normalmente levo aqui o podcast. E eu quero que a gente possa conhecer um pouco mais da história dele dentro do empreendedorismo, saber, né, um pouco mais sobre a empresa dele também e fazer com que as pessoas conheçam o potencial, né, de Fortaleza, de tantas empresas que a gente tem hoje aqui no mercado. E, enfim, essa é a ideia que a gente tem hoje. Então, Constantino, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast, viu, meu querido? Satisfação ter você por aqui. Fique bem à vontade, ó, tem uma aguinha aí, um cafezinho. Fique à vontade para a gente poder ter um papo aqui bem tranquilo. E aí a gente queria também aproveitar aqui esse cenário lindo onde a gente está, né, um dos nossos parceiros. Né, a gente está aqui na Octa Studios, onde a gente faz aqui o nosso conteúdo. Então, convido a você também a seguir aí a Octa, se você quiser também gravar o seu podcast. Mas vamos para o que interessa. Vamos conversar aqui com o Constantino. O Constantino, ele é da Constantino Contabilidade e Consultoria. Então, vamos conhecer um pouco mais do Constantino, um membro aqui da nossa comunidade, um cara fantástico que a gente conheceu já há algum tempo nos projetos que a gente toca aqui na Rocket, na Gomes de Matos. Então, Constantino, seja muito bem-vindo. E sempre no início de todo podcast eu gosto de entender um pouco mais para que as pessoas também entendam qual é a tua área de origem, como é que foi essa tua jornada, né? A gente falou contabilidade, então muito provavelmente você deve ser da área contábil, mas como é que foi a sua jornada, né, até criar Constantino Contabilidade? E a gente vai passear um pouco pela sua história até chegar no negócio em si, a gente conversar um pouco sobre as soluções que você tem hoje dentro da Constantino Contabilidade e Consultoria. Beleza? Seja muito bem-vindo. Conta aí pra gente, dá um oi pra galera e conta aí como é que foi essa sua jornada até chegar aí na empresa realmente da Constantino. Legal, legal. Bom, obrigado, Fernando. Obrigado, pessoal da Octa aqui por nos receber aqui nos estúdios. De fato, muito bacana os estúdios de vocês. E a Gomes de Matos, né, também pelo convite. A Rocket 55, que até em off aqui eu estava perguntando as curiosidades ao Fernando, eu vou perguntar novamente. E, cara, assim, a Constantino Contabilidade, nós fizemos esse ano 10 anos, né, de existência. Olha aí, cara. A gente está completando 10 anos esse ano. Muito bacana, parabéns, viu? Bom, muito bom. E, assim, a trajetória profissional da minha trajetória profissional, ela está intrinsecamente ligada à Constantino Contabilidade, né? Porque eu venho da trajetória profissional da área de gestão, né? Sim. Eu fui gestor de algumas lojas de varejo aqui no estado do Ceará, na Insinuante, na Casa Freitas também fui gestor, Arcamania e outras lojas que eu fui gestor, né? Então eu iniciei a minha carreira profissional com gestão, eu era gerente de loja, então eu trabalhava com gestão e comecei a estudar, fiz um curso de administração, não concluí, não me identifiquei e transferi para um curso de contabilidade, né? Legal. E durante esse curso de contabilidade, eu já atuando na área de gestão, eu resolvi sair da área de gestão para investir na área de contabilidade. Legal. E aí
saí da área de gestão, da área de gerência de loja, né, na última empresa que eu trabalhei, e fui ser estagiário. Olha aí, escraviário. Escraviário. Hoje, nosso estagiário lá da Constantino, eu sempre falo, olha, hoje o estágio está muito bom. E hoje os estagiários têm um programa de estágio, não faz só as coisas repetitivas, mas na minha época não. A gente realmente era para ser estagiário para tirar grampo de papel. E aí eu larguei uma carreira de gestão, né, enquanto gerente, para ser estagiário. Então, eu fui estagiário da área contábil, de alguns escritórios de contabilidade. E aí foi recomeçar, né? Recomeçou, né? Recomecei, exatamente. E assim, isso é legal, Constantino, só para poder cortar aqui, a gente poder dar fluidez aqui no nosso papo, que assim, a humildade, né? Porque assim, recomeçar muitas vezes é muito difícil para as pessoas, né? E normalmente todo recomeço, ele requer muita humildade, porque Sim. Você vai ter que passar por certas situações que talvez num certo estágio que a gente já esteja, é muito difícil uma pessoa se permitir, né? Poxa, você que geria as pessoas, passar agora a ser o operacional daquele negócio. Eu já passei por isso, então Sim. Eu sei o quanto a pessoa precisa ter uma certa humildade, né? Para poder reconstruir as coisas, porque não dá para você reconstruir algo, recomeçar realmente ele dar voltar, fazer assim, dar 3 passos, 4 passos para trás, porque a gente vai passar por situações que a gente não faz mais, né? Sim. Então, assim, parabéns, porque assim, realmente essa humildade para recomeçar, ela precisa fazer parte da pessoa, né? Foi uma decisão bem difícil de ser tomada, de realmente investir, abrir mão de uma remuneração consideravelmente boa. Na época, bem jovem, né? Eu já tinha atingido esse cargo de gestão, mas foi algo que eu não me arrependo, porque foi realmente algo que eu pensei, se eu não abrir mão agora, vai passar o tempo, eu não vou ter mais condições de abrir mão disso e recomeçar. E aí começou a minha trajetória na área contábil, né? Então, eu trabalhei em alguns escritórios e, vou dizer assim, o ponto de start da Constantino Contabilidade começou quando eu fui trabalhar com a dona Fátima, né? Que ela é a avó das meninas, ela é mãe da minha ex-esposa, e ela tinha uma empresa de contabilidade, hoje ela está aposentada, e eu fui trabalhar com ela, né? Trabalhar lá com ela. Com a sogra? Foi, na época da minha sogra, né? Legal. E ali foi o start, né? Aprendi muito com a dona Fátima, muito mesmo. Ela já é uma contadora já bem, quando a gente fala das antigas, Sênior, né? E lá a gente aprendeu muito com ela. E saindo de lá, foi montada a Constantino Contabilidade, né? A gente montou a Constantino Contabilidade saindo lá do escritório da dona Fátima para a gente trilhar o nosso caminho. E dali foi realmente aquele começo que todo empreendedor, se não a maioria, tem. Então vamos só fazer difícil. Aqui uma linha do tempo, né? Então, poxa, Constantino veio da área de gestão, foi um cara que iniciou na administração, depois ele assumiu um cargo de gestão, principalmente no varejo, né? Em grandes players aí no mercado aqui de Fortaleza. E ele tomou a decisão de, não vou dizer abandonar, né, mas sair da área de administração, entrar na contabilidade, então deu um passo para trás. E aí foi trabalhar no escritório de contabilidade. Nesse escritório de contabilidade acabou, né, se identificando, né, eu acho que mais do que com a outra área. Sim. E aí, como foi a decisão? Porque esse é um ponto, Constantino, não sei se você vai concordar comigo, mas esse é um ponto de inflexão, né? Sim. Aqui você era um colaborador, estagiário, o cara que estava ali, né, dentro do negócio da dona Fátima, por exemplo. E aí você tomou a decisão de, agora eu vou ter o meu escritório. Então, como foi essa decisão? O que é que mostrou para ti que disse assim, não, cara, eu tenho total condição, eu preciso, eu posso, eu sei, eu vou fazer isso. Porque tem um momento que a gente enxerga algo e diz assim, pronto, essa é a minha oportunidade. O que foi que você viu, se você puder relembrar aí na sua história, né, na sua memória, qual foi o momento que você disse, não, beleza, daqui para frente é Constantino. Como é que foi essa decisão? Fernando, foi assim, na verdade, a forma de gerir negócio. Como eu já venho de uma formação de gestão, né, a dona Fátima ela tinha uma forma de gerir o negócio e eu tinha um outro pensamento. Né? Então, assim, acaba que eu sempre tive o pensamento de modernizar, de automatizar, de ter uma entrega da contabilidade diferente. Né? E que naquele momento ali não se encaixava bem os nossos pensamentos. Né? Como eu disse, aprendi demais com a dona Fátima, foi quem hoje eu devo o aprendizado inicial que eu tive na contabilidade a ela. Né?
mas os nossos pontos de vista em relação a crescimento, a desenvolvimento da empresa, ao que entregar para o cliente era diferente. Eu sempre tive o pensamento que a contabilidade ela não deve só gerar imposto, né? Claro. Então, a contabilidade ela não tem a obrigação só de pegar a nota fiscal, calcular imposto e mandar para cliente. A obrigação da contabilidade é entregar ferramentas ou meios de tomada de decisão para os clientes. Sim. Então, sempre eu tive esse pensamento. E aí, na época, na época eu era casado, né, com a filha da Dona Fátima, a gente conversou para abrir uma empresa de contabilidade, né? Na época ela não estava muito à vontade para isso, mas aí eu insisti e a gente tomou essa decisão porque o nosso pensamento era entregar uma contabilidade diferente, entregar um serviço diferente. Então, o ponto de decisão foi esse, que para eu entregar algo diferente, eu precisava sair daquele ambiente que estava acostumado a ser a mesma coisa. Né? Certo. E isso cabe muito com o nosso papo aqui em relação ao nosso podcast, né? Sim. Que pode mudar. Então, então, essa mudança que ele enxergou, eu acredito que faz muito sentido com esse nosso bate-papo aqui no podcast. Sim, e assim, não que as pessoas que ainda pensam hoje, que, vamos dizer assim, né? A contabilidade tradicional, não que elas estejam completamente erradas de trabalhar assim. É um modelo, né? Da pessoa trabalhar, um modelo de negócio. Né? Aquele negócio, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim que eu sou, né? Só que o meu modo de pensar a contabilidade é diferente. Meu modo de pensar a contabilidade é mais um modo de pensar a contabilidade enquanto gestão. Então, aliando aquela experiência que eu tive enquanto gestor à contabilidade para entregar algo a mais para o cliente. Então, o ponto de mudança foi esse. E desde então, nesses últimos 10 anos, a gente vem trabalhando para sempre entregar ao cliente mais do que a gente costuma, do que a maioria da contabilidade entrega. Então, foi isso que a gente resolveu mudar. E, como eu ia dizendo, né, como todo empreendedor, a mudança ela é difícil. E o início ele é mais difícil ainda. Nosso início foi bem complicado, mas nós não estamos no mercado há 10 anos à toa. Né? Se estamos há 10 anos no mercado é porque nós conseguimos superar os desafios e que venham mais 10, mais 20, mais 30, mais 50, quantos anos forem necessários. Então, assim, a Constantino nasceu em que ano? Se a gente for para 22? 2012, né? 2012 né? Para 2013, na verdade. A gente conta 10 anos da data da criação do CNPJ. Tá. Né? A gente iniciou com alguns clientes, e aí constituiu a empresa, e aí da empresa que continua 10 anos. Né? Legal. Foi exatamente, para ser bem exato, novembro de 2013, a Constantino Contabilidade. E aí a gente completou esse mês 10 anos. Olha aí, parabéns, cara, parabéns mesmo, de coração. E aí, como foi essa jornada, assim, 10 anos, né? Muita coisa mudou, tecnologia mudou, aquele seu pensamento de já fazer algo diferente, já há 10 anos atrás, né? Então, como é que foi essa jornada, né? O que é que mudou, né, durante esse período na entrega, né? Vamos pensar assim hoje nas entregas que você faz para os seus clientes. O que é que mudou nesses 10 anos? Aí depois a gente passou por algo que vai ficar no livro, nos livros de história aí, que foi a pandemia. Então, talvez mais uma aceleração aí nessas mudanças que você tanto valoriza. Então, como é que foi esses 10 anos de Constantino? Se você for pegar lá o primeiro cliente que você atendeu, a forma que você falou com o cliente, a forma como você foi lá na empresa, ou a forma como você mandou algo para ele, o que é que mudou durante esses 10 anos aí? Cara, todo dia muda. Todo dia muda. Porque quando a gente tem uma ideia de empresa, né, uma ideia de negócio, você cria um cenário que é o ideal. Né? Não, o cenário vai ser esse, eu vou conquistar tantos clientes tal mês, vou entregar dessa forma, assim, assado. Vem o cenário ideal e aí a gente cai para o cenário real. Né? Então, logo no início, essa ideia de entregar algo a mais para o cliente, entregar algo diferente, a gente conseguiu e consegue fazer isso, só que vem a realidade. Você tem uma inúmera quantidade de obrigações, que hoje o nosso sistema tributário e fiscal ele é complexo demais, e acaba que, de certa forma, grande parte do tempo da contabilidade é voltado para cumprir obrigações. Né? Mesmo assim, a gente conseguiu sempre entregar algo a mais, fazer uma reunião com o cliente, mostrar um número para ele diferente, dar uma estratégia de mercado para ele diferente, dizer, olha, hoje tu está com funcionários assim, você pode fazer uma mudança tal que vai melhorar o teu custo para o funcionário. Tu pode contratar... E o custo ele sempre é importante, né? Assim, isso.
E a nossa ideia, enquanto contabilidade, é oferecer para o cliente soluções antecipadas, né? Então, a gente primeiro procurou entregar algo a mais que o mercado não entregava há 10 anos atrás, que era uma reunião com o cliente, que dificilmente se tinha, que era falar para o cliente, tu está pagando esse imposto por isso, isso e isso, né? Clarificar o serviço, né? Isso, exatamente. Tu está deixando de fazer uma informação tal que vai ocasionar uma multa assim mais na frente. Então, assim, inicialmente foi esse o objetivo. E posteriormente foi trabalhar a gestão, né? Um termo que sempre está na moda, que é a tal da contabilidade consultiva, né? Sim. Isso todo contador que eu conheço fala contabilidade consultiva. Só que isso é um nome para vender. Na prática, infelizmente, não se é muito entregue. O que a gente procura entregar e entrega na Constantino é uma contabilidade mais gerencial. Chegar para o cliente e dar uma gestão, dar uma sugestão para ele, fazer literalmente um planejamento tributário de fato, né? Não aquele planejamento tributário que a maioria das contabilidades é melhor tu ficar no Simples Nacional do que ser lucro real. Não, tem que ter um planejamento. Então, hoje, né, qual é o impacto disso, né? Talvez o cara esteja perdendo negócio, perdendo faturamento, perdendo cliente, perdendo mercado, né? Muitas vezes. E às vezes ele tem que vir alguém para dar essa provocação, né? Então vocês fazem isso também. Sim, a gente procura entregar aos clientes, né? A gente faz internamente um planejamento para todos os clientes. Aqueles clientes que a gente visualiza que não tem sentido ele mudar de regime tributário, a gente só comunica a ele, olha, não tem sentido você mudar. Os outros que têm alguma possibilidade de mudança de regime tributário, seja porque ele planeja ter um aumento de receita, seja porque ele mudando de regime ele vai ter algum tipo de economia, aí a gente se reúne com esse cliente e oferece essa mudança, né? Então hoje a Constantino ela procura se antecipar aos fatos que vão ocorrer, mandando para o cliente previsões de como é que vai a empresa dele se comportar daqui a 2, 3, 4 meses. Então nosso objetivo hoje, enquanto contabilidade, é esse, antecipar para o cliente as informações. Bacana. E aí, dá uma previsibilidade, né? Isso. E aí as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, podem até falar, mas aí a Constantino Contabilidade é perfeita? Entrega tudo? Não, a gente não é perfeito em relação a entregar tudo, mas a gente sempre procura se antecipar aos fatos, né? Evidentemente que tem clientes que ele quer aquela contabilidade feijão com arroz. Não, eu quero só o meu imposto todo mês e a minha folha acabou. Beleza. Bem, a gente atende. Mas aquele cliente que procura uma gestão, procura algo a mais, nós conseguimos entregar, né? E aí entra naquele outro ponto que a gente estava conversando em off, da consultoria financeira, né? De dar ao cliente algo a mais. Então, vamos trazer o off, né, para o on. Então, vamos trazer aqui para a mesa, né? Então, a gente estava conversando aqui e ele falou, pois é, Fernando, a gente tem a parte, né? Nosso negócio é a contabilidade, mas a gente também faz a parte de consultoria. Então, a gente ajuda também o empresário a ter uma noção sobre a gestão do negócio dele em algumas áreas. E aí ele estava falando que isso também é um serviço da Constantino Contabilidade hoje, né? Então, vamos falando da parte contábil, então como é que essa outra área, né, que vocês ajudam, né, esse suporte que vocês dão também em relação à consultoria? Como é que funciona isso, Constantino? Legal. Em 2020, acho que foi logo pandemia, né? Ainda durante a pandemia, pós-pandemia, surgiu e cresceu muito aqui no Brasil o termo chamado BPO financeiro, né? Acho que muita gente já ouviu falar sobre BPO financeiro, que trazendo para o nosso português, nada mais é do que uma terceirização do setor financeiro da empresa, né? Então nós estamos, na Constantino Contabilidade, nós atuamos nessa parte de consultoria financeira e terceirização do setor financeiro da empresa. O que significa isso? Você tem uma empresa, a Rocket, né? Ela tem lá um setor financeiro, onde faz contas a receber, contas a pagar, cobrança, né? Você traz esse seu setor para dentro da Constantino Contabilidade. Você se despreocupa com isso, né? Isso. Você despreocupa com essa situação de ter uma pessoa, reduz o seu custo, reduz o seu risco de um passivo trabalhista, né? Porque quando você tem um funcionário, você evidentemente vai ter um risco de passivo trabalhista. Algumas falhas humanas ali, né, no processo. Naturalmente vai ter, e você terceiriza isso com a Constantino Contabilidade, que é o BPO financeiro, que é feito por um braço da Constantino Contabilidade, que é a Constantino Soluções Empresariais. Ficou o nome mais bonito, né? Agora, porque não é consultoria, Soluções Empresariais. Exatamente. Bacana, anota aí, pessoal. E aí, a gente faz o quê? Pega todo o setor financeiro da empresa, primeiro é feito um estudo do setor financeiro. Diagnóstico, né? Para avaliar a viabilidade de nós atendermos o cliente, né? Porque, veja bem, não é desprezar clientes menores,
é saber se realmente vale a pena o cliente ter aquilo. Porque se aquele centro de custo do cliente, hoje ele suporta ter vocês como esse parceiro, né? Exatamente. E muitas vezes o cliente menor, né, a microempresa, por exemplo, basta uma organização e aí a gente entra com a consultoria financeira para ele. E, olha, não tem necessidade nesse momento, até um cliente recentemente falou, Robson, está deixando de ganhar dinheiro. E eu falei para ele, não estou deixando de ganhar dinheiro. Eu estou organizando a sua empresa para quando ela tiver maior, você conseguir me pagar um valor melhor. Sim. Porque naquele sendo momento, honesto com o cara, né? Naquele momento ele não tinha necessidade de terceirizar o setor financeiro dele. A organização financeira, mostrar para ele um plano de contas financeiro, pegar a pessoa que fazia contas a receber e contas a pagar dele, orientar, dar um treinamento, vai ser muito melhor para a gente, tanto enquanto Constantino Contabilidade, quanto Constantino Soluções Empresariais, do que simplesmente eu absorver o financeiro dele, gerar um custo maior para ele naquele momento e que não é tão necessário. Sim. A gente procura agir realmente onde tem a dor do cliente. Legal. Né? Não adianta eu aplicar um remédio de uma dosagem muito maior no cliente que precisa de um medicamento menor. Né? Então a gente procura agir dessa maneira. Perfeito. Muito bom, cara, muito bom. E aí, Robson Constantino. Diz aí pra gente, então, assim, hoje, qual é mais ou menos o teu público? Hoje tu atende, vamos pegar assim, lógico, é importante a gente saber, né? Tem um perfil de cliente, né? Hoje tu atende todo cliente, quem quiser chegar lá pode ser cliente da Constantino, vocês têm ali uma carteira com, né, um atendimento mais para pequenas, médias, grandes. Como é que funciona hoje o teu perfil de atendimento, né, do serviço de vocês dentro do mercado hoje, contábil? Hoje nós não temos um nicho específico de segmento, né? Então nós atendemos todos os nichos, nós temos clientes lá na Constantino, desde provedores de internet a indústrias calçadistas, né? Mas certo. Nós atendemos até médias empresas. Até médias empresas. Grandes empresas, a gente tem parceiros que atendem conosco. Então, uma grande empresa, né, que ela estiver nos procurando para atendimento, a gente direciona para um parceiro nosso. Sim, porque tem mais braço, né? Tem mais braço para atender. Porque nesses 10 anos nós aprendemos na marra mesmo, literalmente, que não adianta você dar um passo maior que a perna. Né? Aí algumas pessoas falam, mas em 10 anos não deu tempo de se preparar para isso? Não é que não deu tempo, nós optamos por manter um atendimento de qualidade até esse ponto de médias empresas. Certo. Porque que quer queira ou quer não, é um posicionamento de mercado, né? Sim. Isso ajuda a vocês terem o cliente certo, para que vocês possam trabalhar bem esse cliente dentro da prospecção, da indicação, né, de vocês. Exatamente. Imagine a situação, nós somos considerados uma pequena empresa, uma empresa de contabilidade, mas uma pequena empresa, dado o faturamento. Certo. Né? E aí eu vou atender, sei lá, uma rede varejista como Lojas Americanas, né, Americanas S.A. da vida. É totalmente fora de cogitação eu atender isso. Eu vou acabar deixando de lado todos aqueles clientes que eu preciso atendê-los, porque eles têm necessidade do nosso serviço, para atender um só cliente. Então nós optamos por fazer isso. Grandes empresas nos procuram, porque nos acham na internet ou tem indicação de outros clientes, e nós direcionamos para alguns parceiros. Legal. Tem dado certo. Evidentemente que daqui a mais uns anos a gente pretende dar esse outro passo. Né? Mas até o momento, nosso objetivo é realmente atender até pequenas e médias empresas, que dá um leque gigantesco de área de atuação. Claro, então, até se você for pegar aí fazer uma certa estudo de mercado, talvez essas empresas, né, pequenas e micro, talvez elas até precisem mais do serviço de vocês do que uma grande empresa, né? Então acho que até para vocês captarem mais clientes e ajudarem mais pessoas fica mais fácil, né? Esse tamanho de empresa, né? Fica assim. E é interessante porque eu falei que a gente aprendeu na marra, né? Antes da pandemia, a gente estava realmente num crescimento gigantesco. A gente estava crescendo aí a ritmo alucinante. E a gente até atendeu alguns clientes maiores, né? Só que nós avaliamos que atender esses clientes estava, de uma certa forma, prejudicando os demais. Porque por mais que eu tenha montado uma equipe bem maior, o dobro do que nós temos hoje, mas acabou que a gente teve que, como a empresa era maior, uma demanda muito maior, eram maiores, né? muito maiores. A complexidade dos problemas também eram maiores. Exatamente. Né? E acabou que a gente viu, não, se a gente continuar por esse caminho, não vai ser legal. E aí nós optamos por uma posição realmente de mercado de, não, vamos dar uma recuada aqui, né? E
focar nesse cliente, que é o perfil que a gente consegue atender bem, para que eu consiga realmente dar um atendimento de qualidade e manter aquilo que nós decidimos lá no início, né, há 10 anos atrás, oferecer um serviço diferenciado. Né? Porque para oferecer um serviço diferenciado, você precisa ter realmente aquele foco no momento. Prezar pela qualidade, né? E, Constantino, me diz como é que funciona hoje o passo a passo para quando a pessoa vai procurar hoje a Constantino Contabilidade. Tipo assim, a pessoa nunca teve contato contigo, não conhece a empresa do cara, você não sabe quais são os problemas que ele tem, porque normalmente é assim, a pessoa vem com um problema, né? Não, eu tenho isso, tenho aquilo, precisando resolver assim, não estou me dando bem com algo que eu já faço. E aí o cara conta uma história, quando você vai olhar, às vezes não é aquela história, né? Ainda tem mais coisas sempre ali. Tem mais alguma coisa. Sempre tem, né? Sempre. Então, assim, me conta como é o passo a passo, assim, vamos supor que alguém quer lá começar o trabalho com vocês, aí, né, não é só chegar e pagar, né? Enfim, como é que funciona, assim? Primeiro a gente marca assim, depois a gente vai assim. Como é que funciona até você ter, assim, né, assinar o contrato ou fazer algo mais formal? Dizer, não, agora esse aqui é nosso cliente. Como é que funciona? Bom, nós temos um onboard lá no escritório que ele é bem rápido, né, de atender. Só que o primeiro passo, quando o cliente nos procura, a gente oferece a ele gratuitamente, né, sem compromisso. Gratuitamente um diagnóstico da empresa dele. Legal. Né? E aí, eu, enquanto responsável pela parte lá fiscal e contábil, a equipe faz uma análise da empresa, passa para mim, eu converso com o cliente, e a minha sócia, que é a Patrícia, que é responsável pelo departamento pessoal, ela faz a análise do departamento pessoal daquele cliente. Então vocês dão duas entregas. Duas entregas. A parte contábil e fiscal e a parte do departamento pessoal. E a parte pessoal. Então, de cara logo, mesmo que a pessoa não queira, ou talvez não feche com vocês, ela já vai ter um feedback ali de um diagnóstico, um raio-x ali inicial da empresa dele. Exatamente. Certo. Então, por que a gente divide? Porque a área de departamento pessoal, ela é uma área muito abrangente, né? Então, ela é uma área que ela precisa ter atenção à adequação à legislação, a número de funcionários, o gênero que o funcionário tem, se é mulher, se é homem, tudo isso impacta na avaliação da empresa. Então, nós entregamos um relatório para o cliente com uma avaliação para ele. Olha, a tua empresa hoje se encontra nessa situação. Essa avaliação, vocês marcam uma reunião ou ele recebe isso por e-mail? Não, é uma reunião. Pode ser presencial também? Pode ser à distância? Como é que funciona? Sempre para a entrega do relatório, sempre é feita reunião, ou online ou presencial. Certo. Nós preferimos presencial, né? Mas evidentemente, eu tenho um cliente lá em Natal, por exemplo. Eu tenho clientes em Natal, em Recife, né? Nós temos clientes nessas regiões lá. Fica inviável eu viajar até lá, ou ele viajar até aqui para fazer essa reunião. Sim, claro. Né? Então nós fazemos a reunião online e apresentamos o relatório para ele. E no relatório, né, o relatório a gente faz gratuitamente para o cliente, mas deixando bem claro, olha, está aqui o relatório da sua empresa, ela se encontra nessa situação, a solução é essa. Né? Muitos clientes dizem, mas eu não tenho condições de adequar a empresa à realidade agora. A gente faz um planejamento, né? Aí sim, esse planejamento ele é feito após a assinatura do contrato, que é o planejamento das ações que vão ser tomadas. Primeiro vai ajustar isso, depois aquilo outro. Porque geralmente as empresas que nos procuram, como você falou, ela está com algum problema, né? E não tem como corrigir tudo de uma hora para outra. Ou ela já sabe do problema e aquele diagnóstico vai mostrar aquele problema, ou provavelmente vai mostrar outros problemas. E muitas vezes, eu acho, né? Não sei se eu estou certo, mas nessa colocação, eu acho que quando a pessoa procura a troca de uma pessoa que cuida da contabilidade da empresa dela, muitas vezes ela está insatisfeita com os serviços da contabilidade. Né? Então, assim, ele está procurando melhorar essa contabilidade, né? Por algum motivo ele tá insatisfeito com a contabilidade. E se você mostrar para ele que, além da insatisfação, ele tem mais coisas que ele não sabia que tem, então ali meio que já valida muito o trabalho de vocês, né? Sim, sem dúvida. E assim, muitas vezes, né, o cliente, lógico, né, colegas contadores cometem erros como todas as pessoas, todo ser humano comete. Mas muitas vezes, por incrível que pareça, o cliente diz, o contador não avisou. E lá no escritório, lá na Constantina, a gente tem por praxe conversar com o colega que era responsável pela empresa. Né? Sim, fazer um contato para entender também o lado dele, né? Até a minha sócia, que é a Patrícia, ela às vezes, mas os outros contadores não fazem isso com a gente. Quando algum cliente sai da Constantina e vai para outro contador, eles não fazem isso com a gente. Eu disse,
Mas nós optamos por fazer assim, liga para o contador, pergunta se realmente por que deixou de fazer aquilo, por que fez daquela forma, antes de chegar para o cliente e conversar com o cliente. Por que isso? Nós, profissionais da contabilidade, precisamos nos ajudar. Né? Perfeito. Legal. Sabemos que todos somos passíveis de erros. E o objetivo disso não é esconder o erro do colega, é dar a ele a oportunidade dele tentar corrigir aquilo e a gente chegar para o cliente e dizer, olha, encontramos essa situação aqui, porém nós já conversamos com o seu antigo contador, vai ser resolvido dessa maneira. E o seu antigo contador vai se responsabilizar por isso. E isso tem dado muito certo. Que bom, né? Cara. Eu ia perguntar, né? E dá certo, né? Isso tem dado certo. Porque você no chegar... caso aqui, acolá, o cara não gosta muito, mas graças a Deus tem dado muito certo. Porque você vai chegar, assim, com jeitinho, mas é para falar de uma falha, né? E o ser humano, ele não gosta de ser criticado, né? É natural da gente, né? Uma pessoa que a gente nem conhece, que o cara tá lá, sei lá, 5 anos, 6 anos fazendo algo na empresa do cara, e vai chegar outra pessoa de fora e vai apontar o dedo, né? Então, por isso que eu pergunto, dá certo isso? Tem dado certo, lógico, maravilha. Né? Não é 100% que tem dado certo. Alguns casos, o caso de um colega que simplesmente deixou de me atender porque eu ligava para ele para tentar resolver a situação e ele não queria, né? Mas a gente tenta trabalhar dessa maneira e tem trabalhado dessa maneira porque eu considero que é o ideal. É aquela história, eu queria que fizessem isso conosco, eu quero que façam isso conosco. Né? Evidentemente, nesses 10 anos, alguns clientes saíram da Constantino por algum problema ou por alguma questão de valores, ou porque um familiar se formou em contabilidade, ele transferiu a contabilidade. Aí... Então, assim, já aconteceram alguns casos desses. Não adianta a gente criar um cenário, pintar um cenário do mundo perfeito que não existe. Claro. Em 10 anos, a gente teve alguns clientes que saíram e outros clientes que entraram naturalmente. E eu gostaria que os contadores tivessem feito isso, ligado para a gente, olha, o cliente está vindo de vocês assim, assim, assado. Manter a política da boa vizinhança. Né? Então, isso a gente faz para o benefício do cliente e para o benefício do colega. Né? Claro. Até porque se fizer isso com você vai poder identificar o que talvez, se for visto com bons olhos, algo que pode ser um ponto de melhoria para a própria Constantino, né? Assim. E isso é vantagem, Fernando, porque quando a gente faz isso, de ligar para o colega contador, perguntar, por exemplo, o Fernando era cliente de um colega e veio aqui para Constantino Contabilidade. Quando a gente entra em contato com o colega, algumas vezes, o colega avisou ao cliente, avisou ao Fernando que tinha alguma coisa errada e o Fernando simplesmente, não vou fazer isso agora, não vou resolver. Acontece muito isso. E aí é diferente de eu chegar para o cliente e só apontar, tá aqui, o teu contador fez isso, isso e isso errado. Sendo que o Fernando já sabia que estava errado. Só que o Fernando, enquanto cliente, ele jamais vai assumir que ele sabia que estava errado, porque ele vai querer culpar alguém. Né? Então a gente opta por falar com o colega para saber, até para nós sabermos aonde nós estamos pisando. Né? Quem é aquele cliente que a gente está atendendo, se ele já tem o costume de fazer algo errado ou não. Então isso facilita o nosso trabalho. E aí, mas eu quero trazer um ponto aqui importante, porque assim, e aí vale muito o teu olhar, né, na prática. Muitas vezes a gente tem o cliente e a empresa, ou seja, vocês são a empresa e aqui é o cliente. Existe o papel da empresa enquanto deveres, e na contabilidade, principalmente, eu acho que existem os deveres do cliente, né, enquanto cliente, para poder as coisas darem certo. Né? Então, assim, conta a importância também do cliente, né, dentro do papel, para que a contabilidade seja a mais redonda possível, né, a mais passível, né, de não ter erros, porque existe também a responsabilidade, os deveres, as tarefas do cliente, né? Como é que fazer essa cobrança das tarefas do cliente, né? Lá na nossa equipe a gente costuma cobrar o cliente demais em relação a isso, né? E faz uma diferença total, né? Faz uma diferença. A gente está até com um cliente que está com um problema recentemente agora, que ele deixou de pagar alguns impostos e agora precisou de uma certidão e não sai certidão. E aí nós vamos procurar nas conversas, né? Olha, daqui foi notificado, foi informado, não foi pago. Então, assim, é importante o cliente entender, eu até falo para os clientes, né? A obrigação do contador é lhe orientar a maneira correta, mandar as suas obrigações e lhe lembrar. Agora, o fato de tirar o dinheiro do bolso e pagar é do cliente. Porque eu, enquanto contabilidade, ou enquanto soluções empresariais, eu não consigo chegar, meter a mão no bolso do cliente e pagar o imposto. Eu tenho que alertar, olha, está aqui. Você tem um imposto tal para pagar, o vencimento é tal dia, e no dia lembrar, está aqui o imposto. Né?
Ah, não pagou, mandou o lembrete. Não pagou de novo. Aí não tem como eu pegar o dinheiro do Fernando e pagar o imposto. Sim. Então, a obrigação da contabilidade, ela, entre aspas, cessa a partir do momento em que eu mandei e lembrei a ele daquela obrigação, né? Então, é importante ter esse relacionamento com o cliente, de lembrá-lo. Alguns clientes não gostam de ser lembrados, mas eu costumo conversar com o nosso cliente o seguinte: olha, nós vamos ser chato, nós vamos lhe lembrar das obrigações. Se você me disser, Robson, a gente não tem dinheiro para pagar, tudo bem, está aqui anotado que você naquele momento não tinha dinheiro, vai recalcular e vai pagar depois, para que eu não seja responsabilizado por aquela situação. Teve um caso de um ex-cliente, que eu estou lembrando aqui agora, que foi até interessante. Ele entrou em contato, ele saiu lá do escritório há uns 3 anos, 4 anos, né? Quando foi agora, esse ano, ele entrou em contato comigo, porque ele recebeu uma notificação da Secretaria da Fazenda, né? Porque ele tinha omitido umas informações para a Secretaria da Fazenda, né? E aí ele ligou me responsabilizando. Olha, eu levei uma multa tal, porque você deixou de entregar tal. Com a razão, né? Com a razão. Eu ouvi, né? Porque a gente tem que ouvir. Fiquei bastante abalado, porque eu disse, não, peraí, será que realmente a minha equipe, eu deixei de cumprir essa situação? Vamos olhar. E aí, no outro dia, esse cliente já me ligou à noite, no outro dia eu cheguei no escritório, a gente foi vasculhar as informações, vasculhar tudo, pesquisar, e encontramos. Tinha sido entregue a obrigação, tinha sido notificado o cliente, tinha dito, olha, se continuar nessa situação, mais cedo ou mais tarde, essa empresa vai dar problema. E o mais interessante é que nessa conversa, o próprio cliente, ele lembrou. Eu falei, olha, mas você já saiu aqui do escritório, está com 3 anos. Então, assim, está com 3 anos que você saiu aqui da nossa responsabilidade. Aí o cliente, inclusive a gente contratou uma auditoria depois que saiu de vocês, eles não encontraram nada. Coisa boa, né? Aí eu disse, bom, se a auditoria que vocês contrataram, depois que vocês saíram da nossa responsabilidade, não encontrou nada, por que você está me responsabilizando agora? Não faz muito sentido, né? Mas a nossa vantagem, Fernando, é que nós tínhamos documentado isso. Tínhamos documentado um e-mail, tínhamos documentado mensagens. Está aqui, foi enviado para você. Foi feito de acordo com o que foi solicitado. E foi lhe alertado que daria problema. E deu problema. Infelizmente deu problema. Mas a importância de nós, contadores, termos essa responsabilidade de manter os comunicados, de manter a comunicação com o cliente guardada. De deixar claro que é uma via, né, de mão dupla, né? Eles precisam de vocês, porque não tem como fazer hoje, não tem como um negócio viver sem a contabilidade, e vocês precisam do cliente para poder fazer a parte deles, né? Exatamente. E aí é importante isso. Eu conversando recentemente com um gestor de uma grande empresa de contabilidade aqui de Fortaleza, e ele disse, os mesmos problemas que você enfrenta, nós enfrentamos. Só tem uma diferença. Ele está no mercado há 28 anos, eu estou há 10. Então, a diferença é só esse tempo. Então, assim, os problemas vão ser sempre os mesmos, né? Só vão mudar de tamanho. Então, assim, a gente procura trabalhar dessa maneira para minimizar esses riscos e esses problemas. Bacana. Então, Robson, como é que você vê hoje, então, para a gente poder entrar num bloco assim mais de futuro, né? Poxa, 10 anos, tanta coisa mudou, né? A pandemia acelerou muita coisa, tecnologia, a gente já vê aí algumas inteligências artificiais trabalhando em benefício da contabilidade, então isso já é um cenário real, né? A parte tecnológica, ela chegou dentro da contabilidade há alguns anos. Então, como é que você vê hoje, não vamos pegar um futuro também tão distante, não. Como é que você vê, então, assim, as possíveis mudanças e o que você vai, de repente, implantar ou adotar como tecnologia ou alguma coisa dentro da Constantino? Você tem um radar para isso? Isso faz parte da estratégia de vocês? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que todas as pessoas que precisam do serviço de contabilidade e os próprios profissionais de contabilidade chegaram a ver uma reportagem, acho que saiu em 2021, se não me engano, foi 21 ou 22, e acho que era da revista, ou era Isto É, o Exame, não lembro, que falava que a contabilidade vai acabar. Sim, né? Isso aí então, já é antigo, né? Então dizia assim, a contabilidade vai acabar. Uma das profissões que vão acabar, né, seria o contador. A formação de contabilidade iria acabar. E olhando para aquela reportagem hoje, eu concordo com o título, a contabilidade vai acabar. A contabilidade, como ela é feita na grande maioria das empresas de contabilidade, ela de fato vai acabar. Por quê?
é aquilo que eu falei no início da nossa conversa. Simplesmente gerar guia para o cliente pagar. Aquilo está com os dias mais do que contado. Na verdade, já ultrapassou. Porque hoje, se você pegar um cliente que é optante por um regime tributário simples nacional, ele mesmo pode gerar o imposto dele. Ele mesmo vai lá, bota no Gov, né? No Gov e gera o imposto dele, acabou. Você não tem o que fazer. Mas, o que o contador ele tem que fazer? Né? Então, muito se confunde a contabilidade como aquela que só gera imposto e gera folha de pagamento. Mas a nossa função, enquanto contabilidade, é oferecer ao cliente informações para auxiliá-lo na tomada de decisões. Sim. Esse profissional, né, de contabilidade que estiver focado em oferecer esse tipo de solução para o cliente dele, gestão, consultoria financeira. Mas um contador vai oferecer consultoria financeira? É da nossa alçada oferecer consultoria financeira, afinal, quem vê os números da empresa somos nós. Sim. Né? Esse profissional, ele não vai perder mercado. Agora, aquele que está ali concentrado só em entregar a obrigação e em gerar imposto, ele está realmente com os dias mais do que contado. Em relação à tecnologia, hoje a gente está vivendo na era da inteligência artificial. Né? Uhum. E a gente lá na Constantina, a gente está se preparando já há algum tempo para isso, dentre algumas coisas, de mudanças de sistema, procurando sistemas que nos entreguem informações o mais rápido possível de forma automatizadas. Intuitiva, né? Em que ele me entregue uma informação em que eu consiga apresentar para o Fernando, meu cliente, uma análise daquela situação da empresa dele. Em que eu consiga cruzar informações e diga, Fernando, o teu funcionário X ele está representando tantos por cento do teu faturamento. O teu funcionário aqui dá para a gente fazer uma mudança no regime de trabalho dele, de repente ele está trabalhando lá 44 horas semanais, ele pode se tornar um funcionário intermitente, vai ter uma economia para ti X. Sim. Então, assim, a gente precisa de sistema que faça aquele serviço mais manual e me entregue isso de uma forma mais rápida. Porque se você parar para olhar manualmente folha de pagamento, faturamento, produto que o cliente está vendendo, você vai demandar muito tempo e não vai conseguir entregar uma informação rápida para o seu cliente. Então, o nosso objetivo hoje, que a gente está fazendo, é mudando para sistemas mais automatizados, sistemas que me entreguem informações mais rápidas e mais assertivas, e que evitem erros. Né? E fora isso, a gente tem outros sistemas acessórios que são consultorias tributárias, que a gente é assinante, que nos dá mais respaldo para que eu consiga chegar para ti e dizer, Fernando, a tributação correta da tua empresa é essa. Por quê? Porque está na lei tal, tal e tal. Tu imagina se eu fosse parar para olhar pesquisar o regulamento do ICMS, o regulamento do imposto de renda, manualmente. Uhum. Então, seria impossível? Não, mas iria demandar muito tempo. Enquanto eu posso fazer de 10 empresas em um dia, eu levaria 10 dias para fazer de uma empresa. Completamente inviável, né? Na velocidade de hoje, né? E aí casa muito com o nome do podcast, né? E com o lema, né? De que as empresas foram feitas para mudar. E não simplesmente só para durar. Porque a gente tem que estar em constante evolução, constante mudança, né? Legal, Constantino. A gente sempre tenta trazer um pouco também sobre a tua participação dentro do projeto da gente, né? Que te trouxe até aqui, a gente está batendo esse papo. Saber como foi também para você a participação. A gente teve um projeto bem recente que você teve com a gente, né? Que foi o projeto da Nova Gestão. Um projeto que a gente tem um carinho enorme, que vai, inclusive, para a nossa 9ª turma agora em janeiro de 2024. Estamos com a turma já está esgotada, aí, faltando praticamente 2 meses para a gente poder ter a nossa próxima turma. A gente já está com as vagas encerradas, onde a gente reúne ali 40 empresários para poder trocar essas ideias, né, trazer um novo modelo, adotar uma nova gestão, olhando para essa nova economia. Então, como é que foi participar com a gente da Nova Gestão e depois dar um salto aí, fazer um projeto um pouco mais longo, né, que é a nossa comunidade, que tem os encontros, tem o almoço, tem as visitas. Como foi o que é que contribuiu positivamente para poder se somar com esses 10 anos, ter essa experiência com a gente, enfim, foi legal, valeu a pena? Tem sido, né? Isso é bem bacana. Cara, 2022 eu decidi que ia ser o ano de investir em mais conhecimentos além da contabilidade. Né? Uhum. Então, acho que o primeiro produto que eu comprei da Gomes de Matos foi o Fórum Nova Gestão, né? Foi ano passado. E ano passado não, é porque já
Foi em janeiro. Foi em janeiro. Então, é. na verdade, a gente teve outro agora, que foi Isso. agora, né, em Né? novembro. Semana passada. E a gente teve um em janeiro, então foram 2 esse ano. Né? Foi. E assim, o que me chamou a atenção, eu já conhecia a Gomes de Matos, né? Quando eu era, olha só como é que é as coisas. Estava comentando com o Eduardo, né? Eu conheci a Gomes de Matos quando eu era vendedor de uma loja de aviamentos e eles estavam fazendo uma consultoria. Legal. Não vamos dizer há quanto tempo para não entregar a idade, né? A Gomes de Matos tem 28 anos, né? Então a gente participou da história de muita gente, positivamente, graças a Deus. Então assim, eu conheci na época foi o Eduardo e o Guilherme Pequeno, que eu os conheci lá nessa empresa, né? E já me chamou a atenção, né? Que era uma consultoria e tal. Na época eu estava recém-entrado na faculdade de contabilidade. Sim. Enfim. E eu adquiri no fórum, eu gostei dos produtos que foi oferecido, né? Dentre eles, eu fiz a escola de consultores para melhorar o nosso posicionamento enquanto consultoria, né? Oferecer um serviço e realmente poder dizer que eu tinha participado de uma qualificação enquanto consultoria. E dali os outros produtos. E assim, é algo que mudou a forma de pensar negócio, né? Até adquirir os produtos da Gomes de Matos, dentre eles a nova gestão, né? Eu tinha uma forma de pensar negócio e hoje eu tenho uma outra forma de pensar negócio. Legal. Em que sentido? Esse ponto, né? Que empresas foram feitas para mudar. Porque às vezes a gente fica naquela, não, eu quero entregar algo diferente, mas eu quero fazer assim, assim, assado. E essa convivência com pessoas de vários níveis empresariais que a gente convive, fortalece muito a nossa ideia, nos faz pensar diferente. Você convive com diretores de empresas, mega empresas aqui, né? CEOs de grandes empresas, a gente tem Carmeil, tem outros aí que a gente convive, que são pessoas e que têm muito a nos oferecer enquanto conhecimento. Relacionamento, insights. São pessoas fantásticas, né? Que nós não teríamos uma oportunidade se não fosse fazendo parte de uma comunidade ou de uma equipe, de um treinamento, de um projeto como esse. Então isso realmente mudou a minha mentalidade enquanto como pensar negócio. E eu indico para todo mundo, todo empreendedor, todo gestor que procure realmente fazer parte, porque é muito significativo. É muito legal, a gente fica muito feliz, tá, Robson? Em ouvir, a gente diz que tudo que a gente tenta fazer é de coração, né? É tudo feito por vocês e para vocês. Então a gente sempre fica contente de ter esse feedback e saber principalmente que não está sendo nada feito por acaso, que a gente está gerando esses resultados, que você realmente está colhendo frutos, né, de estar se relacionando, está dentro desse projeto. Então, Robson, a gente também não se estende muito para não ficar muito longo, mas a ideia é o seguinte. Então, hoje, como é que a gente pode entrar em contato com a Constantino Contabilidade, né, soluções empresariais? Se alguém, de repente, quiser trocar uma ideia contigo, fazer um diagnóstico, uma avaliação gratuita, até para você avaliar como é que está hoje, se realmente o que estão fazendo é o que estão entregando, porque também tem isso, né? Sim. Às vezes a gente está tão acomodado com a nossa parte contábil que a gente já meio que não tenta investigar se realmente está tudo direitinho, né? E aí, de repente, é uma oportunidade de você fazer um diagnóstico, ter toda a ética da Constantino Contabilidade, de repente encontrar algum tipo de problema ali, e aí ir atrás da solução com o contador e fazer todo esse meio campo para vocês. Como é que a gente faz? A gente procura na rede social? Tem um canto mais rápido, um canal que vocês sempre divulgam aí? Pronto. Você pode nos encontrar tanto na rede social, que eu acho que hoje é o canal mais rápido que tem de se encontrar, né? Nós temos a Constantino Contabilidade, ou o meu próprio Instagram, que é Robson Constantino, né? Constantino Contador. E aí você pode nos encontrar lá, mas tem o nosso site também. Aí, legal. www.constantinocontabilidade.com, tá? Que já é nível Brasil, né? Internacional, né? Isso aí. E nós temos clientes que hoje a empresa é sediada no Brasil, mas eles moram no exterior. Bacana. Então, a contabilidade já tem aí um know-how fora do país também. Já. E nosso objetivo é crescer mais esse canal de atendimento a clientes de fora, porque realmente tem uma demanda, tem uma carência por contabilidades mais especializadas. Então, assim, tem as redes sociais, tanto a Constantino quanto a minha mesmo. Lá o site, você pode nos encontrar, tá? E pode nos procurar e a gente vai ter maior satisfação em atendê-lo e lhe dar aí um diagnóstico gratuito
para saber para onde você está indo, né? E refletir realmente para onde você está indo. E sempre se perguntar se aquilo que você está recebendo está de acordo com o que você quer receber. Bacana. Se você estiver recebendo só imposto no final do mês, tem alguma coisa de errado. Então, pessoal, é isso aí. Eu queria agradecer aqui de coração, tá, Constantino? Valeu, pela confiança, pela entrega que a gente faz. E, enfim, esse foi mais um episódio aí da série que a gente está fazendo sobre os nossos membros, né, da comunidade da Nova Gestão, esse projeto que a gente tem um carinho muito grande. Então, fiquem atentos aí que em breve a gente vai trazer um outro empresário, um outro empreendedor, de um outro segmento, para que a gente possa conversar com ele e entender um pouco da jornada dele como empreendedor. Então, até a próxima. Valeu, Constantino. Valeu. E é isso aí. Um abraço, pessoal. Show de bola.